Então, pessoal, dando continuidade a nossos cursos de ClockroBlock, nós vamos começar instalando os aplicativos que nós necessitamos e até mesmo aqueles que nós vamos utilizar no futuro. Então, eu já quero deixar tudo instalado para não ter problema com instalação, certo? Que pode dar problema no futuro, o site dá bug, coisas do tipo. Então, aqui, ó, nós já instalamos o Jet Engine, certo? Só precisamos ativar. Eu vou instalar aqui o Jet Menu também. O Jet Search. Jet Search, cadê ele? Tá aqui. Foi. Vamos instalar também o Jet Pop-up, se nós quisermos trabalhar com ele no futuro. O Jet Tabs, o Smart Filter, vamos instalar. O Jet Blog também. O Jet Reviews nós não precisamos porque existem outros aplicativos muito mais bonitos para se trabalhar e muito mais intuitivo, tá? O Jet Elements, o Jet Product Galeria, produtos de galeria não vamos trabalhar aqui agora porque isso seria com o e-commerce, né? Jet Style Manager, estilo de gerenciamento, podemos também instalar ele para nós podermos conhecer mais para frente. E com todos os nossos aplicativos instalados, podemos ativar o plugin de todos eles, tá? Então já temos todos os aplicativos que nós precisamos instalados e ativados. E no nosso vídeo, como nós vamos dar continuidade ao nosso site de carro, de veículo, certo? Podemos já começar desde o início, né? Porque algumas coisas já se atualizaram, algumas coisas se modificaram. Então pessoal, a próxima coisa que nós devemos fazer aqui é criar uma página inicial para o nosso site. Então vai ser a página Home. Então aqui se chamará Home. Vamos publicar, certo? Publicamos. Agora nós vamos criar um modelo de cabeçalho e modelo de rodapé, certo? Primeiro nós vamos aqui, ó, em modelo, adicionar novo e vamos trabalhar com o cabeçalho. Ó, vamos selecionar aqui, ó, header, cabeçalho loja de veículo, vamos dar um nome para ele. Aqui podemos utilizar algum bloco já pronto do Elementor ou trabalhar com um padrão, né? Um que a gente crie, um que nós criamos aí, de forma manual, né? Então, ó, por padrão ele está vindo assim, ó, pequenininho. Você pode vir aqui, ó, em esticar seção, ele vai esticar, tá? Eu vou conferir uma coisa aqui, título, SEO, tá? Isso aqui são coisas do meu SEO. Vou dar um publicar só para ver se vai pegar a condição, certo? Ó, entra o site. Então vamos olhar aqui. Agora não vai aparecer? Por que não está aparecendo? Ah, verdade, eu não tenho um tema aqui dentro. É bom que isso aconteceu, por quê? Porque não temos um tema aqui dentro. Então vamos aqui, ó, em ferramenta. Ó, cadê ferramenta não. Apresentação temas.
e vamos instalar um tema aqui dentro, ó, adicionar novo, né? Um novo tema. Vamos procurar aqui esse Hello Elementor, que eu gosto bastante de trabalhar com ele, certo? Vamos ativar. Ativou, já vamos poder ver aqui, ó, certo? Já vamos poder ver aqui o nosso menu. Então vamos voltar lá para o nosso menu, vamos em modelo, vamos procurar aqui, ó, o nosso menu. Já vou apagar esse daqui, ó, que eu criei errado. Já vou voltar aqui para o cabeçalho loja de veículo. Já temos ele aqui. Eu vou mudar a visualização do modo responsivo para celular, certo? Ó, nós já temos até aqui uma visualização bem bonita, né? Já bem adaptado lá para o celular, então não vamos precisar mexer. Agora nós vamos criar o nosso rodapé, certo? Vamos aqui em modelo, adicionar novo. Agora vamos escolher aqui o footer, e vamos chamar aqui de footer loja de veículo. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o menu. Nós vamos adicionar um footer já existente, tá? Para ser bem rápido para nós. Eu vou adicionar esse daqui, ó, que já está bem no padrão do que aquele que a gente quer, né? Da loja de veículo. Adicionamos. Agora vamos no modo responsivo aqui embaixo. Mudar a visualização, ó. Ele também está se comportando bem bonitinho. Então vamos dar um publicar, adicionar condição entre todo o site. E aqui nós já temos o nosso início de toda a nossa brincadeira, né? Então nesse início da nossa brincadeira, o que eu quero fazer? Eu já quero trabalhar aqui um vídeo com vocês de banner, certo? Então vamos aqui, ó, colocar Pexels, vamos procurar o Pexels e vamos procurar um vídeo aqui de carro, né? Car. Eu sempre prefiro digitar em inglês, porque digitando em inglês nós podemos trazer muito tipo de vídeo que não temos geralmente dentro em português, né? Esse daqui vai ficar super interessante para nós. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos baixar ele para o nosso computador, tá? Vamos baixar ele para o nosso computador. Você vai ter que ter um vídeo, um canal aí no YouTube, ou um canal em algum site de hospedagem de vídeos para você hospedar esse vídeo. O que você vai fazer? Você vai hospedar esse vídeo. Você vai hospedar esse vídeo nesse canal. Só que você não vai publicar ele, público, né? A não ser que você queira que fique público. Mas como você não está utilizando, dependendo do vídeo que você utilizar, não vai estar utilizando um vídeo próprio, e sim um vídeo de banco de imagens, banco de vídeos, você coloca não listado. Independente do modo que você colocar aqui, o importante é você ter o link, tá? Você ter o link desse vídeo. Então, vamos salvar aqui, ó. Pegamos o link. E agora nós vamos voltar lá na página inicial. Vamos na nossa home. Vamos aqui em editar. Vamos editar com Elementor.
Aqui você vai escolher o sinalzinho de mais, né? Sinalzinho de mais, ó, mas só que vamos esconder esse título, ó, para não ficar aparecendo na página home. Então você vai selecionar o sinalzinho de mais, onde tem uma seção. Vai adicionar aqui, ó, uma seção de uma coluna ou duas, vai depender do que você quer trabalhar, certo? Mas no nosso caso aqui é de uma coluna. Aqui no estilo, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, ó, tá vendo aqui tipo de fundo? Nós temos aqui vídeo. Então nós podemos colar um vídeo aqui dentro, certo? Colamos esse vídeo, nós vamos no avançado e vamos desvincular os valores aqui no ligar valores. E vamos trabalhar aqui a altura dele, a altura deste banner, tá? Então você trabalha aí a altura do jeito que você achar melhor, né? No meu caso aqui, 250 superior, 250 inferior, parece interessante, ó. Certo? Se você quiser também deixar mais top esse vídeo, né? Se for um vídeo com muita claridade, você pode trabalhar aqui, ó, no sobreposição de fundo, tá vendo? E adicionar uma cor para esse fundo, ó. Vamos supor, ó, uma cor, entendeu? Mas no nosso caso aqui, podemos adicionar um preto, ó, que vai combinar bastante, e diminuir a opacidade ou aumentar a opacidade, ó. Tudo depende do que você quer trabalhar no seu designer, certo? Continuando aqui no estilo do vídeo, nós temos algumas configurações. Como reproduzir apenas uma vez? Se você clicar aqui e reproduzir apenas uma vez, ele vai reproduzir e vai parar. Se você colocar aqui, ó, reproduzindo dispositivos móveis, isso pode ser interessante, dependendo do seu designer, mas também pode ser complicado porque às vezes o seu vídeo pode demorar um pouco para carregar nos celulares, então você tem que ter um pouquinho desse cuidado. Modo privacidade. Dependendo do tipo de vídeo aí que você tiver, né, você ativa esse modo, né? Então vai ter lá umas configurações que você faz direto no YouTube com o seu vídeo aqui dentro, porque a única coisa que nós estamos fazendo é pegando o link, certo? Aqui nós temos tudo o que precisamos no momento. Podemos até que carregar, ó. Aqui não vai dar ainda para carregar, mas vamos voltar aqui no nosso painel e vamos colocar essa página inicial que nós acabamos de criar como uma página inicial do nosso site. Por enquanto ainda só está a página de post como a página que carrega. Então vamos aqui em opções, leitura. A sua página inicial mostra uma página inicial, mostra uma página home, certo? E vamos guardar as configurações. Aqui, ó, visibilidade nos motores de pesquisa, eu vou marcar essa desencorajar os motores de pesquisa buscar o meu site. Por quê? Porque eu quero trabalhar com vocês mais para frente o SEO do nosso site. Então não vai estar ligado, nosso site não vai ser buscado para os motores de busca, certo? Olha como tá bonito, olha. Então agora nós podemos trabalhar as coisas mais importantes, que são, né? E o próximo passo que nós temos aqui é estruturar toda a nossa parte programacional do nosso site, certo? Primeiro nós vamos começar com o Jet Engine, né? Os Post Types. Trabalhando, primeiramente nós vamos trabalhar com essa parte do Jet Engine, porque ela é toda a lógica de programação. Vamos aqui em Post Type, adicionar novo. Duas coisas que nós precisamos aqui, ó. Coisas que nós precisamos aqui para começar é
o ano do veículo, a cilindrada, né, o motor, e para quantas pessoas, certo? Então vamos aqui, ó, lista de veículos. Então vamos ter aqui uma lista de veículos, é o nome do post type. Vamos aqui manter essas configurações. Vamos em Advanced Settings e vamos vir aqui embaixo, pegar aqui, ó, a hierarquia, dizer para o Jet Engine que isso é uma coisa hierárquica, né? É um post hierárquico, porque nós vamos trabalhar com relacionamentos, um post se relacionando com o outro, tá? Então precisamos trabalhar isso daqui, ó, a hierarquia. Aqui no menu do ícone, podemos trabalhar aqui, colocar um ícone, né? Um ícone bonitinho para ficar bem visível. Vamos colocar aqui um car, né? Um kart, né? Um kart. Tanto faz. É um carrinho, né? Então não temos um desenho de um carro aqui nesse menu de ícone. Então vamos colocar um carrinho de supermercado mesmo. Nos suportes, vamos adicionar aqui o post thumbnail, né? Thumbnail. Podemos dar um ADD para ele aparecer aqui, certo? Ele já está aparecendo aqui, ó, lista de veículo. Podemos agora trabalhar com, né, o nome do veículo. O nome do veículo, que é aqui no MetaFields, tá? O Object Type será Field mesmo. E temos aqui o Field Type Text, certo? E aqui, ó, todas essas outras coisas nós não precisamos trabalhar nela agora. Podemos adicionar aqui, ó, se esse veículo suporta quantas pessoas, para quantas pessoas, quantos lugares, né? Quantos lugares, certo? O field type, podemos aqui colocar aqui em número, em forma de número, ou em text mesmo. Se você quiser ter um filtro personalizado, por exemplo, 2 pessoas, 4 pessoas, eu acho que não há necessidade. Então, para trabalhar com coisas diferentes aqui, eu vou colocar aqui em forma de número. Então é um number. O mínimo, valor mínimo é 1, o valor máximo é 4. Então aqui nós vamos ter um espaço entre valor mínimo para uma pessoa e valor máximo para 4 pessoas, certo? O restante nós podemos deixar da mesma forma. Temos aqui o tipo de motor, né? O tipo de motor. Você pode vir aqui, ó, o tipo de motor, colocar ele como texto. Ou você pode colocar ele como um elemento de glossário, que vai pegar as informações já lá totalmente centralizadas e só vai escolher aquelas informações pré-estabelecidas. No caso, como primeira coisa nós vamos querer adicionar aqui é o nosso listing, então nós vamos trabalhar com esse tipo de motor através de um texto, porque vai ficar de forma visual. Então a informação aqui será tipo de motor visual, certo? Então o field type será texto mesmo e o restante nós podemos manter. Aqui eu vou adicionar um new meta field, só para deixar organizado.
Eu vou colocar aqui informações básicas. Informações básicas. Aqui no Object Type ele será uma tab ou um acordeon. Isso vai depender do que você quer de visual lá, certo? Podemos dar um update post type. Então aqui nós temos nós temos as informações aqui que nós queremos aqui, ó. Nós temos essas informações, temos o preço. Então aqui, outra informação que nós temos aqui, nós temos o preço. E esse preço será de forma visual também. Preço do veículo visual. Então, no preço do veículo visual, ele vai se comportar aqui, ó, nessa caixinha aqui. Então nós não precisamos colocar em forma de número, tá? Então agora sim podemos o add push type e nós vamos ter todas as informações aqui, ó, no nosso push type, certo? Vou adicionar um novo. Então todas as informações do veículo que nós adicionamos até agora, ele vai estar exatamente aqui, ó. Ele vai estar exatamente aqui. Então, qual que é o próximo passo? Pegar uma imagem. Vou colocar uma foto moto XT. Vamos colocar um XT para manter o mesmo padrão ali, né? Bom, aqui, ó. Nós temos essa imagem que está bem bonitinha. Vou salvar ela. Não, ela não vai dar porque ela está em WebP. Eu não quero abrir o WordPress ou Photoshop. Então eu vou colocar aqui tamanho grande para pegar alta resolução. Vamos ver isso daqui. Esse daqui está em JPG. Daí agora eu vou num site chamado I Love IMG, certo? Eu vou redimensionar ela. Vou colocar ela em 1080 pixels por 1080 pixels. E todas as imagens que eu utilizar dentro do site serão 1080 pixels. Por quê? Porque o nosso listing ele vai se comportar de forma igual para todos. Então não vai ter oscilação de tamanho nos cards. Agora eu vou abrir aqui, ó, WebP Convert, tá? Vou transformar essa imagem para o WebP. Mas, né, ela esticou um pouco a foto. Seria interessante você ir para o Photoshop fazer isso. Eu não quero fazer isso. Por quê? Você não vai perder a qualidade no sentido de esticar ou diminuir a proporção de pixel, né, da sua imagem. Mas eu não vou fazer isso agora. Então vamos lá, vamos pegar esse veículo todo esticado, coitado. Cadê ele? Vamos jogar ele aqui dentro, só clicar e arrastar, né? Então aqui o nome do veículo é Yamaha. Como se escreve Yamaha, cara? Oxi. Yamaha, ó,
Eu ia escrever certo. Ó, Yamaha XT 660 cilindradas. Quantos lugares? Para 2 pessoas, 2 lugares. Tipo de motor 660 cc. Preço do veículo, sei lá, 22. Ó, 22 mil. 22 mil. Colocar somente desta forma. Podemos dar um publicar? Ainda não. Vamos colocar aqui dentro do nosso título aqui dentro. Esquecemos de uma coisa, o ano. Podemos adicionar também, ó. Vou dar um publicar. Eu vou lá no Jet Engine, Post Type, e vou adicionar aqui um new meta field chamado ano visual do veículo, ano do veículo visual. Então aqui vai manter. Aqui também, aqui podemos colocar em forma de número ou podemos colocar em forma de texto, tá? Eu vou colocar aqui em forma de número. Vou colocar aqui em forma de número. Podemos dar um add, um update post type. Vamos lá na nossa lista de veículo e vamos adicionar um ano para essa Yamaha XT 660. Ó, tá aparecendo aqui o ano. O ano é 2023, nem sei se existe, mas está aqui. Daí agora o que eu vou fazer é adicionar mais veículos aqui por trás, tá? Das câmeras. Eu vou adicionar mais veículos. Daí depois eu já vou pular direto para o nosso listing. Já dá continuidade na criação do nosso listing. Após ter adicionado 4 veículos aqui, nós podemos começar a trabalhar agora no nosso listing. Para criar esse listing, nós vamos vir aqui em Jet Engine, Listing, e vamos add new. Vamos dar um nome para esse listing, tá? Lista de veículos. E aqui, ó, no From Post Type, vamos procurar aqui a nossa lista de veículos, né? Que é o Post Type que nós criamos, certo? E vamos dar um Create List Item. Daí aqui, nós vamos vir aqui nessa engrenagem, certo? E vamos vir em Listing Settings. E vamos definir o tamanho da lista que nós temos. Por exemplo, eu quero começar com uma largura total da tela visível de 1200 pixels. 1200 pixels. E quanto nós podemos dividir isso? Em 3? Vai ser 400, né? Se nós dividirmos em 3, vai ser 400 pixels de largura para cada card. 1200, se nós dividirmos em 4, vai ser 300 pixels. Vamos colocar 300 pixels então para ser dividido em 4 partes. Aqui eu não vou colocar Make Listing Item Clickable, que é fazer essa lista clicável, certo? Daí eu posso vir aqui, ó, nesse mais, adicionar uma seção de uma coluna só ou não adicionar. No caso, se não adicionar, era só clicar e arrastar cada item ali para dentro dessa seção, que será colocado em ordem. Aqui nessa barra de pesquisa nós podemos digitar Dynamic
certo? Ou você colocar o D e o Y, ele já vai buscar os Dynamic Field. Primeira coisa que nós temos é a imagem. Então, Dynamic Image. Certo? Segunda coisa que nós temos é o preço do veículo. Podemos vir aqui digitar DY e buscar aqui Dynamic Field. No Sourcer, vamos buscar aqui Metadata. Do Metadata, embaixo do Metadata aqui, nós temos o MetaField. Então vamos procurar aqui o preço do veículo e vamos jogar ele aqui no meio, para já ficar no meio. Próxima coisa que nós temos é o nome do veículo. Então vamos aqui, ó, digitar o WY novamente e buscar o Dynamic Field. Aqui já vai buscar o nome do veículo. Vamos jogar também no meio. Aqui, próxima coisa que nós temos é as informações de motor, de ano, informação de quantos lugares esse veículo tem, né? Nós podemos fazer aqui de duas formas. Tem um aplicativo chamado UUBoi. Chama-se UUBoi Steroids for Elementor. Então podemos adicionar esse plugin. Eu gosto muito de trabalhar com ele, tá? Apesar que nós teríamos duas formas de fazer isso, né? Nós temos o módulo convencional, onde nós adicionamos uma seção com 3 colunas e ele iria adicionar as 3 colunas, certo? Onde ele iria adicionar as 3 colunas e você coloca cada elemento dentro de uma coluna. Ou nós temos esse aplicativo também, né? Esse plugin. Eu gosto de trabalhar com ele, então eu vou adicionar ele. E olha, ele tem muita atualização. Ele é sempre atualizado. Ele tem muita instalação e ele é sempre atualizado. Adicionamos ele. Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar um refresh na página do nosso listing. Podemos digitar o D e o Y aqui novamente e adicionar as informações através aqui da Dynamic Field, certo? E duplicando. Dynamic Field. Primeira coisa aqui é o ano, certo? Source, metadata, ano do veículo. Agora aqui, ó, vamos no lapisinho, vamos clicar aqui, duplicar. Agora é o tipo de motor. Vamos duplicar novamente. E agora é quantidade de lugares, né? Quantidade de lugares. O que nós podemos fazer aqui, o seguinte é clicar no lapisinho aqui no primeiro, que é o ano do veículo. Vamos vir aqui, ó, adicionar um ícone e vamos colocar aqui calendar. Podemos aqui o tipo de motor fazer a mesma coisa, adicionar um ícone. Eu vou ver se eu consigo pegar um ícone no Flat Icon. Flat Icon não é ícones HTML.
Fonte Awesome. Eu esqueci o nome do site, mas o nome do site chama-se Fonte Awesome. Eu vou startar no modo gratuito e vou digitar engine aqui. Vamos ver aqui alguma coisa gratuito para vocês verem que dá para usar esse site também, tá? Aqui, ó, essas engrenagens, ó. Nessas engrenagens podemos pegar aqui, ó, copiar esse código. Vamos ver se vai dar certo esse código aqui, ó. Customize Field Output. Daí antes desse sinal de porcentagem US, podemos colar aqui, mas não está pegando. Então vamos ter que fazer o que? Pegar um SVG. Vamos ter que baixar aqui, ó. Vou baixar. Excluir esse código HTML. Vou vir aqui em carregar SVG, ó. Ó, carregar SVG. Tá aqui. Então temos aqui, ó, um ícone totalmente customizado para nós utilizarmos, tá? Se você tiver dinheiro para poder pagar o Pro, vale muito a pena, porque daí você tem um ícone totalmente customizado pelo Fonte Awesome. Daí aqui, lugares, podemos adicionar simbologia de pessoa, né? Person. Person. Woman. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. User. É user. Vamos pegar aqui direto do... Aqui, ó. User. Então temos aqui os ícones, certo? E nossas informações. Agora nós podemos trabalhar aqui no estilo, né, dessas informações. Mas antes eu quero adicionar um botão Dynamic Link, ó. Certo? Dynamic Link, leia mais. Vamos mudar o label, colocar no meio também, ó. Mas para colocar no meio a gente vai ter que trabalhar na estilização. Primeiro vamos trabalhar aqui, ó, o preço. Preço do veículo. Customize Field Output. Podemos tanto digitar aqui preço, veículo, colocar alguma coisa de forma visual aqui, certo? Como está aqui, ó. Ou colocar aqui money. Um símbolo, né, de dinheiro. Vamos colocar aqui um símbolo de dinheiro para ficar um pouco diferente do que a gente já estava criando, que nós estávamos criando. Vou colocar aqui somente uma escrita chamada preço com um símbolo se ficar legal a gente mantém assim.
Ó, preço, vamos manter assim. Podemos vir aqui no estilo. Aqui é uma corzinha meio vermelho. Fundo. Certo? Padding. Vamos trabalhar aqui com padding. Esquerda 15. Direita 15. Superior 5. Inferior 5. Já está legal. Agora no border radius podemos colocar 10 pixels, né? Ou menos, ó. 5 pixels. Aqui nós temos o ícone, podemos colocar na cor branca também. E não queremos nenhum efeito nele, sabe? Porque ele não é um botão. Então podemos já pegar a margem dele e já jogar lá para cima. Ó. Jogar aqui em cima. O nome aqui, ó, do veículo, podemos simplesmente pegar aqui, ó, colocar um Monte Serra, colocar um peso aqui de 600, 800, aumentar essa fonte. Daí aqui, ó, nessas informações aqui embaixo, podemos vir aqui na esquerda e colocar 10 pixels. Nessas outras aqui, possivelmente não precisará, mas vamos colocar aqui já 10 pixels para não... Qualquer coisa nós ajustamos uma por um. Daí agora, continuando aqui no avançado, mas partindo aqui do princípio aqui do ano do veículo, nós vamos vir aqui embaixo, ó, vai estar aqui, ó, Widget Stalker. Nós vamos ativar ele. Ativou, certo? Ele vai diminuir, ó, esse quadrado dele. Você viu, ó? Ele diminuiu o quadrado dele, o espaçamento. Dá para você trabalhar desta forma com o Elementor, sem precisar de plugin exterior. Mas eu prefiro esse plugin porque já estou acostumado com ele e ele para mim é fácil de entender. Não que o outro seja difícil de entender também, mas esse daqui para mim é muito mais fácil. Podemos vir aqui no motor, ativar o Stalker também. Tá vendo, ó? E ele já sobe. Podemos vir aqui no lugar, ó, fazer a mesma coisa, ó, e ele já sobe. Daí agora nós vamos trabalhar aqui, ó, no Units do Stalker. A quantidade que nós queremos, ó. Podemos colocar em flex ou units, né? E podemos trabalhar aí a quantidade que nós queremos. Então vamos no units, certo? Units 10%. Vamos trabalhar em porcentagem. 10%, 20%, 30%, ó. 30%, 30%, com mais 30, 60, certo? Ó, 30%, com mais 30 aqui, 90. Certo? 90%. Podemos até abrir mais, né? Se quisermos. Vamos abrir mais aqui.
30%. Quarenta, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui já está dando 100%. Vou colocar 40 aqui também, ó, já está dando 100%. Então, 32, 31, tá vendo? Já estava dando 100%. Então aqui, o que nós podemos fazer aqui? Tirar esse avançado, né? Ó. E aqui nós podemos jogar ele mais para cá, ó. Certo? E eu vou definir 10 pixels também para a direita aqui, porque daí ele não deixa, né? Não deixa encostar aqui. Então eu sei que aqui tem 10 pixels, tem 10 pixels de espaçamento aqui também. De agora vamos no Layer Mais e vamos definir o estilo dele. Podemos vir aqui no fundo, adicionar um fundo aqui de azul, certo? Ó, porque é o padrãozinho que nós já estávamos seguindo no nosso site. O text color branco. Então o padding vamos desvincular. Aqui, ó, o meio, vamos jogar no meio. Aqui no conteúdo, vamos jogar no meio aqui o alignment, né? E vamos vir aqui de novo no padding. Vamos trabalhar o superior e inferior de 20 pixels. Eu acho que não vai ficar tão... Acho que vai ficar muito grande. (10 pixels, 40 pixels, 40 pixels direita e esquerda. Eu acho que 60 pixels para ficar grandão, vai ficar legal. No border radius podemos colocar aqui também um 10 pixels, que já tá bacana 10 pixels. Daí aqui, ó, aqui em cima podemos fazer o que? Aqui em cima podemos vir no avançado e no padding, espaçamento, né, que é o espaçamento aqui, que é o padding. No inferior vamos colocar aqui, para afastar um pouquinho a borda do botão embaixo, né, em 20 pixels, e vamos dar um atualizar, certo? Ó. Podemos também colocar uma sombra, né? Vim aqui no estilo, colocar uma borda, ó, uma sombra de borda. Vertical, desfoque. O desfoque ele vai aumentar, né? Parecer que ele tá mais... Tem uma distância, uma sombra maior, né? Podemos ir aqui na opacidade também, ó. Depois nós podemos trabalhar mais isso daqui, tá? Vamos dar um atualizar, certo? Se quisermos também podemos colocar aqui numa borda, ó,
Eu não sei se vai ficar demais. Uma borda sólida, uma espessura de 1 pixel e um cinza bem claro. Porque ele vai deixar marcado, certo? Aqui nesse botão, vou dar uma afastada nele aqui também. Vou dar uma afastada pelo padding mesmo, pelo espaçamento, ó, de 5 pixels superior. Vamos voltar na nossa página inicial, certo? Aqui na nossa página inicial, vamos aqui ó, em páginas, todas as páginas. Vamos abrir aqui a página Home. Daí aqui embaixo, ó, vamos adicionar aqui uma seção de uma coluna só. Largura da coluna, vou colocar 1200 pixels. Aqui também, ó, nesse banner, eu vou colocar 1200 pixels para a gente já ter, para nós termos já uma proporção certa. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Aqui nós vamos precisar de mais para frente nós vamos precisar de um Smart Filter, né? Smart Filter. Então vamos manter essa proporção, como eu já tenho aqui. Eu vou duplicar e aqui embaixo vai ser o listing. Então vamos aqui nesse vários pontinhos, digitar aqui listing e pegar aqui ó, listing grid. Daí aqui no listing grid, vamos digitar aqui LI, já vai pegar a lista de veículos, certo? Então nós já vamos ter aqui a lista de veículos. Lembra que nós dividimos em 4? Ó, dividido em 4, tá vendo? Nós calculamos cada lista está extremamente calculada. Então aqui, ó, nós temos uma proporção, né? Uma proporção de 1200 pixels dividida em 4, 300 pixels, certo? Ó, 1200 pixels dividido em 4, 300 pixels. Então aqui proporcional, aqui tá bonito. O designer tá bonito, entendeu? Agora nós podemos dar um atualizar. Atualizou. Daí no caso, ó, nós temos imagens, 4 imagens aqui, certo? Quero explicar uma coisa. 4 imagens. Cada imagem, a largura dela é 1080 pixels. Então temos 1080 vezes 4. Então vai dar 4300 pixels. Por que que proporcionalmente essa imagem ela fica de forma proporcional aqui e pela contagem ela não atrapalha em nada os cards? Porque essa imagem, a proporção dela, ela vai se encaixar dentro do bloco. Ela só vai fazer jus o tamanho dela de 1080 pixels quando nós mudarmos aqui para visualização de celular, entendeu? Que é aqui ó, no responsivo. Daí agora no modo responsivo nós podemos mudar aqui a coluna, número de colunas para 1, tá? Então na tela do celular aqui nós vamos ter uma proporção do tamanho de um post. Bom, a próxima parte que nós temos aqui é criar uma categoria dentro da nossa página. E essa categoria ela será usada no nosso Jet Engine, né? Então o que acontece? Nós vamos ter aqui o ano do veículo, o tipo de veículo, o ano do veículo,
e o preço, ó, o tipo de veículo, modelo de veículo, vou pegar aqui, ó, Web Motors. Vou pegar como exemplo aqui esse site Web Motors, certo? O filtro, cadê o filtro? No filtro aqui, ó, nós vamos ter o tipo de veículo, a marca do veículo, né? Se é usado ou não, se é usado ou novo, o ano, né? Nós podemos ter esse tipo de filtro. Então vamos criar aqui, ó. E para criar esse tipo de filtro, nós vamos usar as taxonomias. As taxonomias. Taxonomia. Primeira taxonomia, tipo de veículo. Tipo de veículo. Certo? No Advanced Settings será hierárquico, porque nós queremos puxar ela depois. Cadê? Aqui, ó, Post Type. Temos que selecionar o Post Type também e já ia me esquecendo disso. O Post Type aqui, ó, será a lista de veículos. Certo? Daí vai aparecer aqui já, ó, tipo de veículo. Próxima taxonomia será... A próxima taxonomia será tipo de veículo, marca do veículo. Vamos escolher aqui a lista de veículo como Post Type. Advanced Settings será a hierarquia, terá uma hierarquia, né? Aqui nós escolhemos a lista de veículo no Post Type. Bom, certo. Próximo. Ano do veículo. Não, podemos colocar aqui novo, né? Cadê? Podemos perguntar aqui se o veículo também é novo. Podemos ter esse tipo de diferenciação. Se bem que se, né, vai ter o ano, não precisaria tanto, mas tudo bem. Vamos dizer aqui. Ele será aqui. Cadê? Tipo do carro. Estado de conservação. Estado de conservação, né? Daí vai estar dizendo lá novo, usado. Advanced Settings é uma hierarquia. Vamos adicionar outra taxonomia. Essa taxonomia agora será o ano. Ano do veículo. Eu acho que só com isso já dá para nós trabalharmos legal. Advanced Settings, hierarquia. Vamos manter aqui a hierarquia. O preço não é necessário, tá? Preço não é necessário. O restante também não vai ser tão necessário, mas aqui só para nós termos já o que trabalhar, isso daqui já está de bom tamanho. Daí agora nós vamos voltar aqui nos nossos veículos e vamos adicionar essas informações lá dentro. E ela vai aparecer aqui, ó, no canto direito, tá? Ela vai aparecer no canto direito, começando pelo tipo de veículo. Aqui é um caminhão. Caminhão. Qual que é a marca
é uma Scania. Scania. Estado de conservação, vou colocar aqui, novo. Ano do veículo, eu vou colocar aqui, 2024. Eu vou dar um atualizar. Podemos fechar essa página. Camaro SS é um carro o ano do veículo, vamos seguir essa linha aqui, nossa, é o tipo de veículo, é um Ford, a marca do veículo é Ford, né? Certo? Estado de conservação, usado. O ano do veículo, 2021. Certo? 2021. Podemos dar um atualizar e fechar essa página. Agora nós podemos vir aqui para o Smart Filter. Daqui no Smart Filter nós vamos criar nós vamos utilizar um outro plugin da Crocoblock, né? Vamos aqui no Smart Filter, vamos adicionar novo, tá? Ó, adicionar novo, e para esse tipo de filtro nós precisamos de um select, porque ele será através de seleções, certo? Daí aqui nós vamos dizer que esse select é uma forma de hierarquia. Daí no filtro hierárquico nós vamos puxar todas as hierarquias. Qual é o primeiro? É o tipo de veículo. Tipo de veículo. Se for um tipo de veículo, se o cara clicar lá, o tipo de veículo for, né, uma moto, por exemplo, ele vai cair aqui para essa outra taxonomia, que será a marca. Marca do veículo. Primeiro eu vou adicionar, depois eu falo qual que vai ser a lógica por trás disso. Marca do veículo. Próxima. Tipo, marca, estado de conservação. Estado de conservação do veículo. Próximo é o ano do veículo. Ano do veículo. Agora vamos imaginar um filtro de pesquisa. Nós temos o tipo de veículo. Se o tipo de veículo for uma moto, na marca do veículo vai puxar todos os tipos de marca de moto que nós temos cadastrado no nosso site. E dependendo da marca, vamos supor que você escolha a Yamaha, que já tem no nosso banco de dados, que nós já sabemos que já tem. Daí vai cair aqui para todos os modelos de Yamaha daquele estado de conservação. Aqui nós poderíamos colocar até o modelo do veículo, né? Além da marca, o modelo também, né? Vamos fazer isso. Então, voltando. Nós vamos colocar a marca. A pessoa escolhe Yamaha.
daí vai cair no modelo do veículo, modelo das motos Yamahas. Depois vai aparecer, por exemplo, XT660. Daí ali vai aparecer todos os modelos com estado de conservação novo ou usado que você escolher. Por exemplo, você escolheu novo. Daí vai aparecer todos os veículos, todas as motos XT660, modelo novo do ano referente ao que escolheu, né, e o que está cadastrado no nosso banco de dados. Bom, aqui, voltando aqui, porque nós vamos adicionar um outro filtro aqui, nós vamos ter aqui o nome do filtro, né? Filtro de pesquisa de veículos. E assim nós vamos poder deixar cada vez mais o nosso Smart Filter inteligente. Então vamos aqui, ó. Ó, cadê? Smart Filter. Não, aqui, ó, Jet Engine, né? Jet Engine, taxonomias. ADD New, né? ADD novo. Modelo do veículo. Então aqui no modelo do veículo, certo? Vamos adicionar aqui a lista de veículo e vamos no Advanced Settings. Vamos escolher aqui como hierarquia, certo? Vamos adicionar, né? Novo. Adicionamos aqui, vamos aqui agora abrir todas as nossas listas de veículo e vamos editar uma por um. E colocar a marca, né, o modelo do veículo. Porque agora, cadê? Ó, modelo do veículo. Então esse daqui é uma Scania. Não conheço modelos de carro nem de moto. Então Scania X35. Eu sei que não existe, né? Mas enfim. Scania X35. Tá. Camaro. Qual que é o modelo, né? É Camaro. É Camaro SS. Então esse daqui eu sei que tem, né? Então vamos dar um atualizar, vamos fechar aqui, tá? Aqui, Mitsubishi é uma Concept, né? Não sei também, novamente, não sei se existe essa marca de veículo da Mitsubishi. Vamos dar um atualizar. Agora, Yamaha, aqui é uma XT660. Vamos dar um atualizar, podemos fechar aqui também. Agora, o nosso Smart Filter, ele está cada vez mais inteligente. Então, o nosso Smart Filter, ele está ficando cada vez mais inteligente. Agora, nós temos uma gama de... Como que eu posso dizer? De informações de pesquisa. Então, você vai pesquisar somente aquilo que é necessário para você. Não vai precisar ficar pesquisando modelo por modelo, sabe? Página por página. Aqui vamos colocar aqui modelo do veículo. Ó, modelo do veículo. Certo, modelo do veículo, tipo do veículo, marca do veículo, ano do veículo, modelo do veículo.
certo? Daí agora nós temos que trazer aqui para cima, porque esse é o intuito, que ele seja depois do tipo de veículo, certo? Então, tipo de veículo, vai precisar o tipo de veículo, modelo de veículo, marca do veículo, estado de conservação e o ano do veículo. Então, nós vamos ter todas essas informações de forma inteligente dentro do nosso Smart Filter. Agora nós vamos passar para a parte visual da coisa. Parte visual, vamos em página, todas as páginas. Vamos aqui na Home. Aqui dentro desse fio, ó, aqui dentro nós vamos já colocar aqui o filtro, né? Filter, ó, Select Filter, certo? Aqui no Select Filter, vamos buscar aqui, né? O nosso filtro de pesquisa de veículos, aquele que nós acabamos de criar. This filter for, ele será um Jet Engine. Nós estamos buscando dos post type do nosso Jet Engine, certo? Ele será um Ajax ou será uma página reload? O que é isso? O Ajax ele vai carregar na mesma página ali, sem sair da página. O página reload, assim que você pesquisar, ele já vai abrir uma página específica para isso. No nosso caso, nós queremos Ajax porque o site fica mais leve. Apply on é que quando você tem um botão, daí você tem um botão, você vai querer que faça a pesquisa depois do clique do botão. Se você tiver um botão, né? Isso daqui é muito interessante. Ou deixar ativado o Apply On, o clique no botão, certo? Se você não tiver o botão, não fica tanto necessário você modificar aqui no Apply On. Aqui, Apply Filter, o texto do botão, né? Vou colocar aqui, pesquisar. Somente isso. Show Filter Label, ou seja, mostrar né, as informações do label, né, que é essa informação aqui. Eu não gosto, tá? Mas tem quem goste, então fica de acordo com o que você deseja. Vai de acordo com o seu, né, o seu designer. Aqui, ó, podemos aumentar aqui no Select Filters, tá? Select Width no Content. Podemos vir aqui no Grouped Filter e mudar aqui essa posição, ó, o Position de coluna para linha. Vertical, ó, não tem muito a ver aqui, né, no sentido aqui, porque o vertical, ele, como que eu posso dizer, ó, ele não vai modificar tanto isso, tá? Ó, tá vendo? Group Item Width é você modificar o espaçamento aqui, tá? É somente isso, modificar esse espaçamento aqui. Aqui, horizontal between, você pode, né, diminuir esse tamanho aqui, ó, o tamanho desse, né, esse botãozinho aqui bonitinho. Ó, cadê? Estado de conservação do veículo. Eu posso diminuir esse texto aqui, tá? Vou diminuir esse texto aqui possivelmente. Então vamos diminuir ele agora, porque nós estamos trabalhando agora no design. Então vamos voltar aqui no Smart Filter, All Filters, todos os filtros. Vamos aqui em Edit. Ó, estado de conservação. Estado de conservação, não precisa disso tudo. Podemos apagar aqui do veículo. Vamos dar aqui um reloader nessa página.
Já modificou aqui, ó, tá vendo? Esse botão, ele vai ficar interessante como? Ele vai ficar interessante no meio. Ó, ele vai ficar interessante aqui no meio. E ele, nós podemos dar uma cor. Podemos colocar o nosso azul, que geralmente nós estamos utilizando já, né? A cor do botão, nós vamos colocar o branco. O border radius, eu vou colocar em 10. O padding, vou retirar todo o padding. Eu vou colocar um padding de 10 pixels superior, 10 inferior. Vamos ver aqui. 60 direita, 60 esquerda, ainda é pouco. Vamos colocar 100 esquerda e 100 direita, porque eu queria colocar esse botão ele bem aqui, sabe, no lado, mas não vai dar. Então podemos aqui, ó, trabalhar a margem dele, tá? Vamos afastar esse botão do nosso coisa aqui, ó. Ai, meu Deus, do nosso select. Podemos colocar aqui no inferior, na margem, de 20 também, tá? Aqui, ó, no superior, no padding, podemos até aumentar um pouco desse padding, tá? Podemos colocar até aqui um 15 pixels. E aumentar para 120, direita e esquerda. Talvez seja um exagero, mas vamos ver aí, né? Aqui, ó, quero ver se vai ficar interessante aqui, se nós apertarmos aqui, ó. Tá, vamos ver aqui. Fizemos esse aperto, né? No avançado aqui, ó. Na coluna do listing, fizemos esse aperto de 30 pixels, né? Para todos os lados. E agora, aqui nessa coluna, vamos em Layout. Eu vou colocar aqui, ó, altura, alinhamento vertical. Vou colocar aqui, ó, no centro. Para deixar sempre ao centro, tá? Para não sair fora, né, do nosso padrão aqui, se algo acontecer, né, modificar um pouco esse CSS, ele não vai sair do centro. Então a gente já está puxando isso daí de forma hardcode, né, como fala. Podemos vir aqui nessa seção, no avançado, pegar essa margem e subir essa margem, tá? Ó, subimos ela, tá? Daí aqui dentro, ó, nessa coluna, eu vou colocar a cor branca aqui dentro do tipo de fundo, ó. Você pode tanto colocar uma cor branca aqui dentro, como você pode colocar um cinza. Aí fica a seu critério, né? Mas o branco, pra mim, tá legal. Tá legal não. Tá legal. Branco. Ó. Um branco mais puxado para o cinza. Vamos ver se vai diferenciar. Vamos puxar um pouquinho mais esse cinza para o branco, ó. Tá. Podemos colocar aqui uma borda bem fraca também, ó, para dar um arzinho de, né, de separação. Tem um certo nível de separação aqui, tá? Aqui nós podemos colocar aqui, ó,
no border radius de 5 pixels. Aqui também podemos colocar um texto aqui, ó. E fazer o seguinte, vem aqui no espaçamento e colocar 10 pixels superior e nesse texto colocar aqui, ó, pesquise o veículo, tá? Coisa bem simples, nada demais. E vamos aqui, ó, colocar uma corzinha aqui, um preto, não totalmente preto. Se você quiser, pode mudar a fonte, colocar um script, tá? Colocar uma letra script. Aí vai de você, tá? Ó. Mas eu acho que uma letra script, ela não vai deixar muito legal não, né? Porque é loja de veículo, né? Tem que passar uma sinceridade, como é que fala? Aqui, ó, eu vou voltar aqui nesse lapisinho aqui do nosso Smart Filter e vou vir aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu vou desmarcar esse espaçamento inferior e vou abaixar aqui, ó, para deixar mais próximo do que nós temos ali na barra de cima. Tá vendo? Podemos vir aqui nessa daqui, ó, nisso daqui, ó, nessa seção, vir aqui em estilo e colocar uma sombra, tá? Uma sombra de caixa, né? De borda. Colocar algo bem delicado só para mostrar que tem algo aqui, entendeu? Ó. Podemos dar um atualizar e esse botão aqui também, ó. Eu esqueci de tirar a borda dele, ó. A tipo de borda, tá vendo? Podemos aqui, ó, como nós temos um vermelho aqui, ó, nós podemos dar essa diferenciação também. A pessoa passou o mouse ali, ela vai, né, vai ter uma chamada, né, para ação. No botão hover, podemos aqui ter o background color, né, ó. Tá vendo? Daí aqui no text color podemos colocar aqui o azul, né? Ó. Não vai ficar legal o azul. Esquece que eu disse. Então, ó. Tá? Aí nós temos isso. Aqui nesse banner eu não achei interessante colocar um texto dessa vez, tá? Nós podemos colocar um texto sim, só para trabalhar o nosso SEO. Mas eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer neste caso. Não vai ser agora, mas eu vou ensinar para vocês. Eu vou ensinar uma coisa interessante que poucas pessoas falam sobre SEO. A próxima etapa que temos aqui, nós vamos colocar um banner aqui, tá? Aqui embaixo. Eu criei esse banner, não é nada demais não, mas ficou bonitinho, tá? Nós vamos encaixar ele aqui embaixo. Cadê? Página home, vamos acessar a página home. E aqui nós vamos colocar uma seção de uma coluna. Eu vou colocar aqui uma imagem, né? Aqui essa seção vai ter 1200 de largura, tá? E nessa imagem vamos buscar o banner que eu criei.
Tá, eu vou colocar ele aqui dentro, né? Certo? Você pode também, se quiser, dar uma estilizada nele, né? Colocar uma borda lateral. E dar uma atualizada. Daí agora o próximo passo que temos aqui é... Temos que colocar também uma parte de blog aqui embaixo, né? A parte de blog, construir a parte dos carros, né? Construir a parte dos carros, construir uma parte do que vai alocar todos os carros, né? Não vai ter só isso, vai alocar todos os carros. O que nós podemos fazer aqui agora é fazer essa parte aqui de dentro do carro, né? Que é uma parte um pouco mais demorada. Então aqui, pessoal, nós vamos em modelo, tá? Nós vamos criar a página do veículo, vamos em modelo, adicionar novo. Eu vou escolher aqui, ó, single post. Nós temos que tratar ele como post, certo? Então vai ser a página do veículo. Vamos fechar isso daqui, tá? Vou dar um publicar aqui, ó. Vou aqui em configurações, vou em preview settings. Eu vou escolher aqui, ó, aqui nesse campo vazio, vou escolher aqui, ó, a lista de veículos. Da lista de veículos eu vou escolher um veículo aqui para ele puxar a informação para nós, tá? Só que como nós não temos nada ainda, ele não vai puxar ainda. Então vou salvar, certo? Eu vou conferir aqui a nossa página home para ver se está tudo certinho, tá? Então aqui está certo. Agora nós vamos começar a trabalhar naquilo que nós acabamos de falar. Construir algo parecido com isso. Então aqui nós temos uma galeria. Uma galeria de imagem do veículo. Nesse banner. Podemos fazer ela, ou podemos fazer um banner próprio, né? Um banner customizado próprio, como, sei lá, este daqui, ó, tá? Algo parecido. Então vamos lá, vamos aqui na página inicial, tá? Do nosso WordPress. Página inicial do WordPress, nós vamos aqui em Jet Engine, Post Type e vamos começar a colocar os Post Type lá dentro. Para deixar tudo bem organizado, o que nós vamos fazer? Eu vou criar um new meta field chamando de informações básica do veículo. Então no Object Type eu vou escolher Tab, tá? Para poder ter uma coisa aqui para poder separar as informações. Então nós temos ali galeria de imagens, certo? E aqui no Object Type ele será Field e no Field Type será galeria, né? Galeria. Pronto. Aqui é isso. Não tem muito o que falar por enquanto. Da galeria, ou nós podemos escolher também um banner, se quisermos, né? Vai depender o que for mais fácil para nós no momento. Então no Field Type será Media. Daí aqui nós vamos ter informação da cidade, ó, cidade, ano, combustível, único dono, quilômetro rodado, entendeu? Então vamos ter aqui, ó. Eu vou puxar, arrastar essas telas aqui ao lado, certo?
Então vamos passar a criar aqui, desgrudar aqui. Então vamos ter essas informações, eu já vou colocando aqui todas as informações aqui que eu vou colocar neste momento será em forma de texto, tá? No field type. Então eu vou colocar todas essas informações que estamos aqui, ó, na tela aqui, ó, como field type. Essa parte aqui não tem muita relevância para nós, tá? Essa daqui. Aqui, sobre este carro, nós podemos criar de duas formas. Nós podemos colocar aqui um tipo de texto, certo? Um tipo de texto. No caso, text area, aqui não tem text area, então é só texto mesmo. No HTML tem text area, então podemos criar aqui um tipo de texto, será sobre o veículo, umas informações, né? Ou dentro do próprio post, né? Yamaha-XT, ó. Ou dentro do próprio post, nós podemos adicionar essas informações. Como aqui, ó. Tá? Dentro do próprio post nós podemos adicionar essas informações ou nesse text area que nós acabamos de criar, né? Ó, cadê? Sobre o veículo. Tem duas maneiras, né? Que nos permite colocar essas informações. Essa daqui é melhor porque é mais visível, né? E essa daqui só vai adicionando conforme você vai digitando. Então é um pouco mais trabalhoso para você controlar isso, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Ó, sobre o veículo. Itens do veículo. Itens do veículo. Nós temos duas formas de adicionar esses itens. Nós temos através de texto. Nós temos através de checkbox. Nós temos através de glossários. Da forma que eu mais gosto são os glossários. Por que são os glossários? Porque os glossários ele vai guardar informações para nós e não vamos precisar ficar recriando. Toda vez que nós precisamos chamar essas informações, vamos imaginar que nós criamos 3 tipos de post. Se nós colocarmos tudo à mão, sem glossário, essas informações aqui do veículo, vai ficar chato, né? Temos que ficar recriando? Não, a gente cria um glossário e já vem essas informações para nós. Daí aqui nos glossários nós vamos vir aqui em Jet Engine novamente. Vamos procurar aqui, ó, glossários, tá? E vamos adicionar New Glossary. O nome do glossário será Itens do Veículo. Daí é que a mágica vai começar a acontecer, tá? Que aqui, ó, nesses itens do glossário, que o negócio vai ficar legal. Primeiro item do glossário, airbag. Segundo item, banco com regulagem. Bancos de couro. Então nós temos todas essas informações aqui, podemos ver aqui no nosso painel do WordPress, ó, como tem bastante informação. E vamos dar a salvar, tá? Se você não salvar e sair dessa parte, você vai ter que digitar de novo. Aqui agora embaixo, nós temos uma informação de vistoria, né? O que você pode colocar nessas informações de vistoria? A mesma coisa.
É o mesmo modo aqui, né? O que nós estamos criando aqui no de glossário, tá? É o mesmo modo aqui. Podemos vir aqui, estrutura, indício de sinistro, vamos ver, né? Vamos criar aqui, não vai ser muito demorado também não, ó. Tá vendo, ó? Vistoria. Vistoriado. E sem passagem por leilão. Daí podemos dar um salvar novamente, tá? Daí nós temos um glossário bem, né, bem populoso. Agora nós podemos vir aqui no nosso push type e utilizar esses glossários. Editar. E vamos vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Todas essas informações são informações de texto, onde nós precisamos digitar alguma coisa. Aqui nós precisamos criar dessa forma. Não temos como criar, não teriam como criar através do glossário, tá? Porque não são informações estáticas que sempre vai ter em todos os posts. Então aqui, ó, nós vamos adicionar um novo metafield, tá? E vamos aqui, ó, em field type e vamos adicionar aqui, ó, um checkbox. E vamos aqui em get option from glossary, né? Pegar as opções de glossário. E vamos ativar isso daqui e vamos selecionar o nosso glossário. Primeiro é o itens do veículo. Daí ele vai puxar todas aquelas informações e vai trazer para nós. Então vamos ao... Nossa, não devia ter atualizado, mas tá. Itens do veículo. Vamos dar um update push type novamente. Eu vou vir aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Vou avançar, né? Vou dar um refresh nessa página. E aqui, ó, temos as informações do veículo, ó. Tá vendo, ó? Itens do veículo. Aqui tá faltando alguma coisa aqui, alguma coisa aqui que eu coloquei a mais e não foi. Daí aqui, ó, nesse itens do veículo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tab para chamar itens do veículo glossário. Certo? Itens do veículo glossário, object type é um tab. Vamos arrastar ele aqui, ó. Dar um update push type. Dar um atualizar aqui novamente. Isso daqui, ó, vou colocar um outro aqui, ó. Itens de vistoria. Aqui será um tab também. Aqui será um tab. Daí nós vamos adicionar o item da vistoria, certo? Ó, itens do veículo, glossário. Daí lá, eu vou no Jet Engine novamente. Eu vou vir aqui no glossário, se tem alguma coisa aqui que não está freio ABS, ó. Pronto. Vamos salvar. Vamos no post type novamente. Editar. Aqui, itens de vistoria, vamos pegar aqui, ó, vistoria, colocar novos itens, ó, e tá. Itens de vistoria. Aqui, ó, um detalhe, colocou esse underline 600, por quê? Porque tá repetido aqui, ó, junto com o tab, ó.
mas eu vou manter assim mesmo. É importante você adicionar um nome diferente, que não se, né, que não se duplique com os outros itens. Por quê? Porque isso, na hora do SEO também e na hora do banco de dados, isso dá um conflito, tá? Mas nesse caso, o próprio Jet Engine ele não deixa duplicar, né, o nome. Você viu que ali o name ID ele não se duplicou. Então no banco de dados ele não vai se chamar item de vistoria como aqui, ó, aqui em cima. Ele vai se chamar item de vistoria underline 600. Então ele já tem uma diferença. Mas enfim, vamos aqui, ó, field type, checkbox, e vamos buscar o nosso glossário, item vistoriado. Vou dar um refresh nessa página. Podemos dar um refresh novamente nessa página. Aqui eu vou adicionar todas as informações nos veículos. Por quê? Porque eu quero ver como que ele vai se comportar de forma estrutural, né? O designer. Vou dar um atualizar. Eu vou fechar esta página e vou vir aqui na lista de veículos e vou pegar todos os veículos menos a Yamaha, certo? Eu vou adicionar aqui, né, essas informações. Com todas as informações adicionadas, nós podemos começar a trabalhar com essa parte do modelo, né? Do nosso modelo. Então nós vamos pegar aqui a página do veículo novamente. Aqui, ó, vamos aqui na Yamaha. Temos outras informações para adicionar também, né? Que é aqui, ó. Que eu esqueci disso, ó. Então aqui nós temos cidade. Aqui temos as informações sobre o veículo, certo? Eu vou me atentar somente a essa informação da Yamaha. Então aqui nós já temos as configurações, preview settings, lista de veículos da Yamaha, certo? Aqui a galeria. Vou pegar aqui várias imagens aqui. XT 660. Acho que não vai dar problema não. Eu acho que vai subir de boa. Não vai dar problema com o tamanho da imagem não. Agora que nós adicionamos aqui todas as informações que nós precisamos, eu vou aqui adicionar um banner aqui dentro, tá? Eu vou adicionar um banner aí dentro. Primeiro eu vou pegar esse banner aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui dentro através de um plano de fundo, né? Dentro do estilo, ó. Através de um plano de fundo dentro do nosso estilo, certo? Daí eu vou colocar um tamanho ideal aqui para ele. Ele tá com 400 pixels, né? De altura e 400 de largura, certo? Tamanho original, eu vou vir aqui no estilo, tamanho original, posição centralizado. Eu vou colocar aqui controle de fundo, aqui ó, capa, controle de fundo capa. Eu vou colocar aqui não repetir, tá? Tá vendo que tá pegando bem na casquinha essas informações, né? Então não tem problema não. Eu vou dar um atualizar e vou olhar aqui o nosso site. A Yamaha tá aqui. Daqui nós temos que colocar duas colunas, né? Ó, uma seção de duas colunas, tá?
porque aqui no futuro esse lado vai ocupar as informações de e-mail e esse daqui vai ocupar as informações do veículo, certo? Que vai ficar parecido com isso daqui, ó. Parecido com isso daqui. Então vai ficar bem legal. Para ficar bem fiel ao que nós estamos tentando buscar, a primeira coisa que nós vamos ter aqui vai ser o nosso Dynamic Field, certo? Vou dar um atualizar. E aqui já eu vou colocar o avançado dele aqui para 20 para a esquerda. Somente isso. Aqui eu posso duplicar, tá? Só que aqui vamos tirar de post type, vamos colocar aqui metadata. Aqui nós vamos buscar os itens do veículo. Vai acontecer aqui esse negócio, o erro de callback. Daí nós vamos vir aqui em Field, Filter, Field Output. E vamos buscar aqui no callback o nosso checkbox list, o checkbox value, né? Checkbox list ou checkbox values. Vai dar no mesmo, só que a única coisa que vai mudar um pouco é o designer, né? Então vou aqui no checkbox list para montar uma lista. Daí aqui no número de colunas eu posso colocar, para ser bem fiel ao que está aqui, 3 colunas, certo? 1, 2, 3, 4 colunas. Cadê? 4 colunas. Então temos 4 colunas. Daí aqui nessa seção, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1200 pixels. Então já temos aqui, ó, as 4 colunas, certo? Nesse nome da Yamaha, eu vou aumentar ela. Eu vou colocar um destaque bem legal aqui, tá? O peso eu vou colocar em 800, ficou legal. Daí aqui, no itens do veículo, podemos colocar aqui também um título embaixo, ou duplicar esse daqui de cima. Não, esse daqui não vai dar, tem que ser título mesmo. Tem que ser título aqui, ó. Então aqui nesse título eu vou colocar aqui, ó, itens do veículo, tá? E eu vou no avançado, eu vou colocar uma esquerda de 20, tá? A cor colocar aqui, ó, um cinza um pouco mais escurinho. E a letra eu vou colocar Montserrat. Espaçamento, eu quero brincar aqui com esse espaçamento, tá? Estilo transformar em maiúsculo. Por omissão, vou deixar assim mesmo, ó. Mas eu quero brincar com esse espaçamento aqui, ó. Eu vou colocar um espaçamento de 7, tá? Daí aqui, o que eu posso fazer aqui? Certo? Daí eu vou subir ele. Mas eu vou colocar aqui nessa seção, ó, eu vou colocar aqui um estilo, uma borda, tá? Sólida de 1 pixel. E vou colocar aqui, ó, um cinza bem clarinho. Cinza bem clarinho, e no fundo, né, eu vou colocar um branco. Eu posso até subir essa informação. Posso subir essa informação e na borda, no estilo, na borda, eu vou colocar um raio de borda de 5 pixels, né, que
vai dar uma... Não, é aqui ó, na seção. Na seção, na borda, um raio de borda de 5 pixels. Podemos dar um atualizar, tá? Aqui dentro, ó, ainda nessa seção, aqui dentro, no avançado, o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele aqui, ó. Certo? Nesse itens do veículo, eu tô achando ainda que tá... Isso, agora sim. Eu vou vir aqui nesse quadradinho aqui do itens do veículo e vou colocar no avançado um superior de 10 pixels, inferior de 10 pixels também, para poder afastar nessas nomenclaturas de cima, certo? Eu vou fazer o seguinte, só para nós termos uma perspectiva aqui, um formulário, tá? Só para nós termos uma perspectiva de alguma coisa aqui dentro. Vou colocar um fundo branco. A margem. O espaçamento é para dentro, né? O espaçamento é para dentro. Vou colocar uma margem de 5, tá? Aqui também uma margem de 5, ó. Porque daí nós afastamos, certo? Essas colunas. Podemos continuar aqui, ó, brincando, né? Eu vou duplicar isso daqui. Daí aqui eu retiro esse formulário. Daí aqui será o que? Aqui será o que? Sobre o veículo. Vou retirar esse título aqui, né? E aqui eu vou retirar essa margem, certo? E aqui eu vou colocar sobre o veículo. Se você quiser afastar, né? Você pode afastar também aqui, ó, na margem. Não é no título, não, é aqui, ó, nessa seção. Daí vamos afastar, vamos manter aqui, né, uma... Como que eu posso dizer? Uma hierarquia, né, uma coisa afastada. Daí aqui nesse título sobre o veículo, o que eu posso fazer? Eu vou dar um... Eu vou diminuir ele. E vou colocar uma espessura nele, ó. Um peso nessa fonte. Vou colocar um peso nessa fonte. E uma cor, né? Só que aqui embaixo já são outras informações, né? Aqui embaixo são itens de vistoria. Daí aqui embaixo, se você quiser seguir a mesma regra, colocar aqui, ó, esses marcadores, você pode também, né? Se eu não me engano, esse marcador aqui chama-se checked. Isso. Certo, ó. Daí aqui no estilo, daí o checked aqui, ó, do ícone, pode ser vermelhinho. Podemos colocar até um checked ali também, né? Nesse... Checked não, uma setinha, sei lá, ó. Aqui já vai ficar estranho, né? Ou mudar aqui a espessura dessa fonte. Dar um peso a mais para ela, né?
que o peso aqui é de 600, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Um peso de 600 para essa fonte. Vamos dar um atualizar. Daqui embaixo é o nosso item de vistoria, né? Aqui é o nosso item de vistoria, ó. Veículo vistoriado. Se você quiser manter a fidelidade ainda, você pode fazer o que? Excluir isso daqui, cadê? Excluir isso daqui e colocar aqui, ó, um ícone com um texto, né? Aqui, ó. Um ícone com um texto, certo? Chamar aqui veículo vistoriado. E esse ícone aqui vai ser um ícone de uma prancheta. Tá vendo, ó? Podemos aumentar o tamanho. Tamanho da fonte vamos aumentar também. Que ali, se eu não me engano, está com 30, né? E vamos colocar o peso aqui, ó, para 900. A cor, quero pegar essa cor aqui, ó. Daqui nessa coluna, aqui tem 16 para todos os lados, né? E veículo vistoriado, né? Podemos colocar mais informações aqui também, mas só que eu acho que não vai ser necessário, porque senão fica muita coisa pra gente, mas vocês já entenderam o conceito, né? Então a próxima etapa aqui, para se tornar um pouco mais fiel ainda, que eu esqueci, ó, nós podemos colocar aqui, colocar aqui desse lado, né? Do lado do formulário é o preço, né? Então vou digitar aqui Dynamic Field. No Dynamic Field vou mudar para o Source Metadata e pegar aqui o preço. O preço, que eu vou colocar o estilo aqui, uma cor vermelha. Vou aumentar o tamanho aqui da letra para 30 pixels, né? O peso eu vou colocar aqui de 600 a 700, 700 tá bom. Aqui no conteúdo, né, eu vou colocar um Customize Field Output, eu vou escrever aqui preço. Pronto. Tá legal. Ou você pode colocar o RS também, né? Só vou deixar aqui escrito o preço mesmo. Tem que colocar aqui dentro 16 pixels nessa seção, nessa coluna, 16 pixels de espaçamento interno. Certo? Agora nós podemos continuar com a página do blog, né? E a página do blog vai ser algo bem simples, tá? Nós vamos em modelo, adicionar novo. Aqui também será post. Aqui será o post blog, porque a página do post, ele também é um tipo de... A página do blog também é a página de post, né? Então vamos escolher aqui uma página. Eu gosto sempre de utilizar essa daqui, ó. Gosto sempre de utilizar essa daqui.
E na página do blog, no artigo, eu vou colocar uma foto ali dentro só para nós termos o que trabalhar. Hello World. Vou vir aqui na imagem, colocar aqui qualquer foto, tá? Qualquer imagem. Vou dar um atualizar. E aqui eu vou atualizar também, ó. Oxi, tá aqui, ó. Inserimos ela aqui, tá? Eu vou apagar esse texto. Aqui é o nome do post, certo? Aqui atrás nós podemos colocar um banner. Um banner qualquer, né? O banner que você desejar, ó. Vou dar uma sobreposição de fundo. Vou colocar uma sobreposição de fundo mais escura, certo? Daí no nome do banner, eu vou trazer ele aqui para dentro, ó. Esse nome do banner que estava aqui em cima, eu trouxe ele aqui para dentro. E vou colocar ele aqui dentro. O nome da categoria também é a mesma coisa. Eu vou puxar aqui para dentro. Essas informações de redes sociais aqui, ó, não vou precisar dela aqui não. Este banner aqui, ó, essa seção aqui onde está o banner, eu vou aumentar ela. Colocar ela em 200, ó. O sobre, né? O sobre mim, sobre a página, não vou adicionar não vou adicionar nada disso, tá? Isso daqui é os posts recentes, vou manter. Posts recentes. O siga nas redes sociais, eu vou eliminar. Esse vídeo aqui também eu vou eliminar. Essa parte aqui de baixo aqui, ó, eu vou eliminar também. Vou deixar bem limpo isso daqui, né? Vou vir no avançado nessa seção aqui e vou colocar um inferior. Deixa eu ver. De 40 tá legal. E só vou dar um publicar, tá? Vou colocar adicionar a condição. Não me engano é aqui, ó, em artigos. Vou ter que criar também uma página para ocupar o blog, né? Então eu vou aqui, ó, página, todas as páginas. Vou adicionar uma nova página e vou colocar aqui blog. E aqui o blog você tanto pode editar a página ou você pode criar um modelo, né? Eu vou editar a página, eu não vou criar um modelo não. Tá? Eu vou vir aqui nas definições, esconder o título. Aqui eu vou colocar um banner também, você pode escolher qualquer banner aí, né? Mas aqui eu vou manter o banner que eu já estou colocando, não tem necessidade de nós ficarmos criando toda hora um banner diferente. Aqui é só uma aula institucional mesmo, né? Tamanho original, posição centralizado, não repetir, controle, capa, 200 e 200 avançado, superior e inferior. Aqui dentro, né, nós vamos criar uma coluna, né, de uma seção só. Daqui eu vou pegar um título e vou colocar no meio aqui chamado blog. Vou colocar uma fonte script só para... Daí aqui, nesses vários pontinhos, eu vou colocar aqui, ó, post.
aqui eu vou colocar nossos posts comuns, né? Não vou me atentar a coisas mais específicas de designer não, tá? Do Jet Engine nesse momento. Então aqui nós temos o blog, certo? Nós temos o post. Aqui eu vou vir aqui em estilo, colocar uma borda aqui, ó. Não é que não. Vai ser aqui, ó, no post, né? Então eu vou vir aqui no estilo, vir no box, certo? No box, conteúdo, box layout. Já tá pegando aqui, ó. Tá legal. Então aqui, certo? Vou na cor da borda, mudei a cor da borda. Content de pad, ele vai dar um espaçamento dentro, né? Do conteúdo, ó. Vai dar um espaçamento dentro do conteúdo. Esse espaçamento do conteúdo completo não vou mexer não, tá? Podemos vir aqui, ó, no conteúdo, leia mais, cadê? Leia mais, ó, read more. E eu vou colocar o nosso azulzinho. Daí aqui, no leia mais, vamos trabalhar a tipografia dela. E vou colocar o Monte Serra. Só que numa tipografia maior, tá? Num tamanho maior. No expect, né? Que é esse texto aqui embaixo. Eu vou trabalhar ele. Ó, deixar ele um pouco maior. Eu vou dar um espaçamento aqui para afastar um pouco do botão, né? Daí o meta, cadê o meta? Não, ó. Esse daqui é o título, né? O título. Deixar uma cor mais escura aqui. Eu vou aumentar o tamanho desse título. Então, por enquanto, é o que nós temos, né? Com isso agora não. Porque isso daqui não vai ficar para sempre, né? Não vai ficar aqui. Eu vou criar outra. Bom, então nosso blog está aqui, né? Eu não vou me preocupar com ele não. Porque mais pra frente eu vou criar um com vocês totalmente diferenciado, né? Que não vai ficar esse padrão do próprio Elementor. Aqui nesse banner de cima, ó, eu vou aumentar a margem dele aqui para 50 inferior.
tá? Então, basicamente é isso, né, que nós temos aqui. Vamos criar uma página aqui em cima para vamos criar uma página aqui em cima para ocupar todos esses como posso dizer, todos esses veículos que nós temos, né? Que ele também vai conter um Smart Filter, vai conter todas as nossas configurações. Então vou vir aqui em menu, apresentação, menu. Eu vou colocar aqui a nossa página do blog, né? Tá? Página do blog. Agora eu vou criar uma página. Essa página daí eu vou criar como modelo, tá? Modelo, adicionar novo. Aqui eu vou criar uma página, uma single page. Ou uma página mesmo, vou criar uma página. Página pesquisa do veículo. Nessa página de pesquisa do veículo, aqui vai ocupar todos os veículos, né? Podemos ter um banner aqui também, porque um banner é sempre importante para fazer a propaganda do nosso site. Nós queremos uma seção com 2 colunas também. Primeiro aqui nós vamos trabalhar o banner. Vamos aqui nesses 6 pontinhos, vamos vir no estilo. Vamos vir aqui no fundo, vamos colocar um bannerzinho. Inferior e superior no espaçamento eu vou colocar 200 pixels, como de costume. No estilo eu vou colocar a posição centralizado, não repetir, controle de fundo, capa, certo? E aqui nessa seção com 2 colunas, o que nós vamos fazer, né? Eu vou vir aqui nessa seção, colocar 1200 pixels, certo? Aqui vamos colocar um Smart Filter do lado. Um filter, ele é Select. Daí aqui vai ser o filtro de veículo, de pesquisa do veículo, né? Vou trabalhar o estilo dele aqui já. Vou no Content. Já vou trabalhar o estilo dele. Porque daí aqui nós podemos ter uma visualização melhor, né? De quanto deixar aqui. Eu vou colocar um listing. Nosso listing grid. Aqui será a nossa lista. 3. Nossa, 3 aqui já tá bonito, tá legal. Ó, 3 tá bonito. Daí aqui, ó, podemos manter desta forma ou colocar uma divisória. Eu gosto desse negócio de divisória. Divisória, ó.
Daí aqui eu vou colocar um texto chamado pesquisa e veículo. Nada mais, nada menos do que isso. Por quê? Porque eu quero que empurre um pouco essa parte aqui de cima para não ficar tão desigual com essa parte aqui, ó, do veículo, tá? Daí eu vou trabalhar a tipografia, vou colocar uma Monte Serra nessa tipografia. Vou colocar um peso, tá de 600, eu vou colocar 700. Aqui ainda nessa seção aqui, ó, na coluna aqui, né? Eu vou vir aqui em estilo, eu vou vir em borda, colocar uma borda sólido de 1 pixel, tá? Colocar uma sólida de 1 pixel com um cinza bem, mas bem clarinho, um raio de borda de 10 pixels, não, de 5 pixels. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? A borda sólido de 1 pixel, um cinza bem clarinho, um raio de borda de 5 pixels. Daí vamos ter essa divisória, né? Nesse pesquisa o veículo, eu vou colocar aqui no avançado, direita, esquerda, superior e inferior, de 10 pixels, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Eu poderia colocar aqui, né? Na coluna. Legal. Daí aqui ainda, tomando essas configurações do nosso Smart Filter, eu vou vir aqui This Filter For, colocar o Jet Engine, Ajax, clique no botão, Apply Button, eu vou colocar aqui, ó, pesquisar. Se você quiser pode colocar o label aqui, né? Aqui já fica legal, aqui já fica bonito o label. Então, o button, esse button eu não vou colocar no meio, tá? Ou eu posso colocar no meio e colocar o texto aqui, ó, o label, texto do label também no meio. Porque daí mantém, né, esses outros aqui, a hierarquia visual aqui dos nossos cartões no meio, certo? Eu vou vir aqui no estilo, button, no nosso botão, cor do botão, background. Eu vou colocar aqui o nosso azul, né? A cor do texto branca. Border radius de 10 pixels. O padding vou desvincular, porque eu quero fazer aqui uma coisa mais elaborada. 30 pixels, 35 direita, 35 esquerda, e vou colocar aqui superior e inferior de 10 pixels. (60 direita e 60 esquerda, tá legal para mim. Posso dar uma margem aqui ou uma margem aqui no... Vou dar uma margem aqui no botão mesmo, ó. Uma margem superior no botão de 20 pixels. No label ainda temos aqui a margem. Podemos colocar uma margem aqui, ó, de 5 pixels, tá?
um padding inferior de 10.5, de 5 tá legal. Daí damos uma esticada melhor. Eu posso vir aqui nessa seção completa e dar uma afastada do banner. Vou colocar aqui a margem mesmo, ó. 50 pixels inferior e 50 superior. Porque daí a gente afasta tudo, ó. Vou dar um publicar, né? Visualizar, tá bonito, tá legal. Daí agora aqui eu vou colocar nossa página, né? Página, todas as páginas, deixa eu ver aqui, vou adicionar novo. E vou colocar aqui veículos. Todos os veículos. Vou dar um publicar. Modelos, página de pesquisa do veículo, vou inserir ela, certo? Vou dar um atualizar. Eu vou vir aqui e colocar o menu aqui, né? Apresentação, menu, ó, páginas, todas as páginas, página de todos os veículos, certo? Ela tem que vir terceiro. E basicamente nós já temos o nosso site aqui prontinho, bonitinho. Tipo de veículo, caminhão. Daí vai trazer o Scania X35, Scania, marca do veículo, estado novo, 2004. Bom, tá funcionando perfeitamente, lindo, leve, solto. Aqui, vamos conferir aqui também, carro, Camaro, Ford, usado, ano, pesquisar. Agora vamos para a moto, né? Na moto temos informações lá, moto, modelo, XT, que seria Yamaha, né? Ó, não, modelo não, seria Yamaha, marca. A marca tinha que vir antes de modelo, né? Mas tá tudo bem. Novo, estado, bom, legal. Tá aqui, tá lindo. Tá maravilhoso. Ah, é verdade. Nós podíamos colocar aqui, ó, uma galeria de imagem. Eu vou continuar isso mais para frente. A próxima etapa que nós temos aqui, nós vamos colocar um formulário de contato aqui deste lado. E neste formulário de contato, a pessoa que cadastrou esse veículo, ela vai deixar o contato, o e-mail, o que ela quiser, e vai apertar o botão enviar e vai chegar no contato da pessoa. Eu posso ter 50 tipos de veículos aqui diferentes, 50 tipos de vendedores diferentes aqui também. E nós podemos fazer esse direcionamento para cada vendedor, independente de quem seja o vendedor. Você vai abrir a página do veículo, tá?
Neste caso aqui eu estou abrindo uma página aqui e ela pegou essas informações que nós já temos, tá? Da Yamaha XT600. O primeiro passo aqui, nós vamos fazer a relação. Então nós vamos em Relations, add new. Você vai escolher o nome da sua relação, nesse caso eu vou colocar Relations Users. Aqui é muito importante, no Parent Object, você vai escolher usuários. No Shield Object, você vai escolher a página de veículo, que é a lista de veículo. No Relation Type, nós vamos escolher One to Many, porque nós temos um vendedor e vários tipos de veículo que ele pode anunciar, certo? Agora aqui, ó, allow to create new children from parent. Isso aqui quer dizer que nós vamos permitir criar uma nova criança, ou seja, um novo veículo através do pai, né, que é o usuário que está anunciando o veículo. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Allow to create new parent from children. Nós vamos permitir criar um novo objeto, um novo veículo através do pai. Vamos dar aqui, ó. Podemos registrar em um banco de dados separado também, se caso precisarmos dessa informação futuramente. Então vamos add relations. O próximo passo é cadastrar vendedores aqui, tá? É cadastrar usuários, vendedores aqui na parte de utilizadores. Daí você vai adicionar novo. Aqui é como se fosse um painel do WordPress comum como outro qualquer. Você vai dar o nome do usuário, o e-mail. Importante que o e-mail esteja correto. O nome, o apelido. Se ele tiver um site, você coloca aqui também. Você vai escolher o idioma padrão. Você vai colocar uma senha forte e o importante, coloque como subscritor, tá? E dá um salvar. Pronto, adicionou. Eu já tenho aqui pessoas adicionadas aqui na minha base de dados. Daí agora nós vamos criar um listing, tá? E este listing vai ocupar o nosso formulário de contato. Então você vai add new. Aqui no post você vai mudar de post e colocar user. Nós vamos dar um nome aqui, listing, e vamos criar como um elemento, tá? Elementor. Daí nós vamos nessa configuração que é de costume para criar o listing, tá? Nós vamos em listing settings e vamos aqui, ó, em preview width. Vou colocar em 300 pixels de largura. Não marque essa opção de baixo, senão o seu formulário ele não vai funcionar corretamente. Nós precisamos digitar informações. E quando você ativa essa opção, ele vira uma espécie de botão. Todo o seu cartão vira uma espécie de botão. Então não ative. Você vai vir aqui nesse vários pontinhos e vai digitar form. E vai arrastar um formulário para cá, tá? Daí aqui no formulário de contato você vai adicionar um novo item. No tipo dele você vai colocar hidden ou oculto. No label, você vai adicionar um rótulo só para mudar essa informação aqui, aonde está escrito item asterisco 4 e-mail hidden. Então essa informação só será visível para nós. Então vai ser uma forma de identificação própria. Daí você vai no avançado e aqui no default, o que você vai colocar? Aqui no default value, você vai procurar user field e você vai colocar o e-mail. Então nós queremos, ao clicar no botão, que o e-mail que seja enviado seja do vendedor que está anunciando o veículo.
Essa informação você vai manter, tá? Current user for current scope. Bom, manteve isso. Daí agora nós vamos editar isso daqui e colocar vendedor underline e-mail underline vendedor. Daí você vai copiar esse shortcode, porque nós vamos utilizar aqui no e-mail. Descendo aqui, você vai para o e-mail e nós vamos mudar aqui, ó, no para, nós vamos colocar o código curto. Por quê? Nós queremos que quando enviar, ele vai para esse vendedor. Aqui no Reply To, você vai colocar em Field Type, porque nós não queremos enviar o e-mail para qualquer pessoa, nós queremos enviar um e-mail para a pessoa que enviou o e-mail para nós. Então é basicamente isso. Aqui no metadata são as informações que chegam no nosso e-mail, tá? Então aqui nós podemos excluir o IP, os créditos, o agente do usuário e manter somente a data e a hora e a página, né? Porque quando o vendedor enviar um e-mail querendo informação sobre a moto e a Yamaha XT600, ele vai dar o link para nós da onde foi enviado esse e-mail, certo? Daí aqui você pode estilizar, agora você pode estilizar o seu formulário da maneira que você quiser. Eu vou adicionar aqui uma outra informação. Eu quero o número de telefone também, tá? Telefone / WhatsApp. Então você pode digitar dessa forma também, tá? Então quando a pessoa clicar aí, deixar o e-mail, telefone e tal, a pessoa pode digitar o telefone para deixar o telefone de contato. Bom, aqui nós podemos também, ó, colocar o nome da pessoa para nós certificarmos que está vindo deste contato realmente, tá? Daí você vai digitar Dynamic Field aqui, ó, e vai pegar o Dynamic Field, arrastar para lá, tá? E no Dynamic Field você vai manter o sourcer como post /term /user. Daí você vai descer aqui, ó, no Object Field e vai em User e procurar nickname ou login, tá? A melhor informação que servir para você, tá? No meu caso eu quero nickname, então eu vou atualizar. Eu não vou estilizar esse formulário de contato agora, eu vou estilizar mais tarde. Aqui a intenção do vídeo é o essencial para gente, é o programacional. Daqui, voltando na página do veículo, você pode abrir a página do veículo, tá? Você vai digitar aqui listing, porque ele está vindo através de um lista, né? Igual aqueles cards que nós criamos. Você vai digitar aqui listing grid e vai soltar aqui dentro, ó, tá? E vai soltar aqui dentro. Você vai aqui em listing, vai procurar o seu listing, que no caso é as relações. Olha lá, ó. Listing user contact. Daí você vai no número de colunas e vai marcar 1. E vai no post number, vai marcar 1 também. Aqui na mensagem not found message, né? Found. Você vai colocar aqui, ó, contato não encontrado. Por quê? Se não tiver um formulário, né? Se não tiver um usuário cadastrado, ele vai aparecer uma mensagem. Bom, aqui no momento é só isso. Você pode vir aqui em User Carry e nas regras você vai colocar apenas o subscriber, certo? Porque nós definimos a regra de negócio. Toda pessoa que nós adicionarmos, ele vai ser só um inscrito do nosso site, ele não vai ter mais
ele não vai ter uma oportunidade de fazer coisas a mais no nosso site. A única coisa que ele vai ser só um inscrito. Nós vamos adicionar ele e ele só vai receber o e-mail, mais nada. Daí pulando daqui, nós vamos aqui, ó, nós vamos descer e vamos aqui, cadê? Search Query, tá? Bom, aqui não apareceu, eu tive que somente recarregar a página, porque eu já estava mexendo nessa página já faz algum tempo. Então você vai vir aqui em Search Query e procurar Related Items. Procurou isso, você vai procurar a relação de usuário, certo? Porque se você tiver criado a relação de usuário e essa página já estiver aberta, você não vai conseguir achar essa Related Item, tá? Porque essa página já estava aberta antes de eu criar a relação. Então você vai aqui, Related Item, você vai clicar aqui dentro e vai aparecer esse pop-up e você vai no From Relation, né? E vai colocar a sua relação, aquela relação que você criou no começo. E no From Object você vai procurar From Object What Show, de objeto o que mostrar. Então nós queremos mostrar o vendedor, nós queremos mostrar o contato do vendedor. Então ele é considerado pai, Parent Object. E na parte de baixo aqui, Initial Object ID From, você vai manter Current Object ID. É apenas isso, tá? Então neste caso, pode ser que não esteja aparecendo, porque nós não temos nenhuma relação com a XT aqui, certo? Ó. Então vamos lá, ó, no nosso usuários, tá? Utilizadores. Eu vou pegar um utilizador aqui, tá? Ó, que é esse daqui. Eu desci aqui a página para não mostrar o restante para vocês. Eu desci aqui a página e vou conectar algum veículo aqui, por exemplo, para ficar diferente, tá? Para vocês não acharem que só dá certo, só deu certo no vídeo. Mitsubishi Concept. E vou dar um atualizar. Fechei a página, ó. Vou fechar a página aqui. Eu vou abrir aqui uma janela anônima. Então nós adicionamos na Mitsubishi Concept. Tá aqui, ó, o nosso, né? Eu vou adicionar aqui, tá? Uma informação qualquer, um número fictício aqui. E vou colocar aqui, ó, teste site de veículos. Bom, agora nós vamos dar um tempo para poder esperar chegar um e-mail para mostrar para vocês. Então, ó, chegou, tá vendo, ó? O usuário que você cadastrar lá, o e-mail que você cadastrar, ele vai vir direto desta forma, tá? Então aqui nós temos, ó, o número de telefone que foi cadastrado, o e-mail do vendedor, tá? O nome do vendedor e temos a página, tá vendo, ó? Que é a nossa Mitsubishi Concept. Você clicou aqui, ó. Daí você, como o vendedor, você vai saber de que carro a pessoa interessada vai estar sabendo. E desta forma dá para você criar muitas coisas dentro do Jet Engine. Dá para você criar diversos tipos de site, tá? Nesse site nós não precisamos criar uma página de vendedor, a não ser que você queira. Mas o princípio é o mesmo, tá? Você criar a página de vendedor é o mesmo princípio de criar a página do carro. Então a nossa intenção aqui nesse site no momento, agora, é criar somente o site e mostrar algumas informações muito importantes sobre configurações básicas de sites dinâmicos no Jet Engine.